Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Primeira vez, né, que eu estou trazendo a mensagem aqui na igreja e eu fico muito honrado de estar aqui, não porque é um púlpito, não porque é um palco, nada disso, mas porque estamos aqui atentos, ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, né? E não há nada mais importante do que isso. Tive agora a oportunidade de ter 2 finais de semana maravilhosos, né? Que foi esse agora da viagem lá em Poeiras, onde a palavra de Deus foi pregada. E final de semana passado, onde eu e o Jonathan e mais outros seminaristas e pastores tivemos a oportunidade de estarmos no curso de pregação, que é o Pregue a Palavra, curso de exposição bíblica, que também foi uma experiência incrível para mim. E a gente tem aprendido muito sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia, das escrituras sagradas, né? Que só a vida na igreja se ela for pregada, só a vida na igreja se ela for exposta. Não adiantava nada eu vir aqui falar minhas palavras, mas a palavra do Senhor, né? Então eu estou aqui também como alguém que estou para ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, ser confrontado, ser exortado, ser transformado por essa palavra que é viva e eficaz, amém? Amém. Então vamos aí abrir as nossas Bíblias em Gálatas. A gente tem aprendido, né, a importância de expor a Bíblia, né? Expor o livro da Bíblia. E o Jonathan já tem feito isso aqui, os irmãos já devem estar percebendo, né? O Jonathan tem trazido sempre as mensagens em Mateus, e ele tem essa vontade de expor, esse propósito de expor Mateus inteiro, né? Que o Senhor o conduza nisso. É assim que vai trazer vida para a igreja, é trazendo mesmo a Bíblia para a igreja, para os irmãos. E eu me propus a trabalhar as cartas de Paulo, né? Já que o Jonathan está trazendo um evangelho, né? Eu me propus a trabalhar as cartas de Paulo. E vamos começar com Gálatas, né? Que o Senhor nos ajude aí a trabalhar esse livro, trabalhar essa epístola que é Gálatas. E a gente vai, nas próximas vezes que eu vier a ser chamado, vou continuar Gálatas até terminar, né? Então vamos aí para o primeiro capítulo 1 do livro de Gálatas, e a gente vai ver do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Todos já acharam, né? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti. Estamos diante da Tua presença, Deus. Estamos aqui humilhados e reconhecendo a Tua grandeza, sabendo, Deus, que só Tua palavra pode nos alimentar.
que só tua santa palavra, Deus, pode trazer vida aos nossos corações. Fala conosco, Deus, através dessa palavra. Que o teu Espírito Santo seja soberano nesse momento de adoração que é ouvir a tua voz. E que nós estamos de corações abertos, que nós estejamos, Deus, de corações abertos, prontos, dispostos a mudar o que for preciso, a sermos realmente, verdadeiramente moldados pela tua vontade, segundo a tua palavra, Deus. Que eu não fale aqui, Senhor, nada que venha de mim, mas que o teu Santo Espírito conduza esse momento, para que realmente o Senhor edifique a tua igreja pela pregação da tua palavra. Louvado seja o teu nome, assim te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se os irmãos já tiveram alguma situação em que você tem o conhecimento de uma verdade, que você sabe de uma coisa, que você sabe de um problema de alguém, que você sabe que se aquela pessoa cometer aquela decisão, ela vai se dar mal na frente. Não sei se vocês já passaram por isso, de você saber que se aquela pessoa seguir por aquele caminho, ela vai se dar mal, e ela mesmo assim não te ouvir, e ela mesmo assim querer seguir o rumo dela. Ou de repente alguém menos experiente que você, ou que saiba menos que você, ou que conhece menos essa pessoa, ou que esteja menos interessado no bem dela, de repente dê um conselho totalmente errado para ela. Em vez dela seguir você, ela segue essa pessoa. Não sei se você já passou por isso. E realmente isso é problemático, isso é complicado. E o que a gente vai trabalhar hoje em Gálatas é justamente isso. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje. Você já parou para pensar que você pode estar aqui anos e anos e não conhecer o verdadeiro evangelho? Ou que você pode estar aqui anos e anos e mesmo tendo conhecido o verdadeiro evangelho, você tenha se desviado da sã doutrina de Deus? Muitas vezes pode acontecer conosco a possibilidade de existir problemas na igreja. Já parou para pensar que a gente pode estar aqui na maior felicidade, mas existir problemas? Nas igrejas, meus irmãos, a facilidade de existir problemas é muito grande. Nós vamos descobrir o propósito que Paulo escreveu Gálatas aqui. A epístola de Gálatas era um problema que estava acontecendo nas igrejas de Gálatas, e nós vamos acompanhar juntos. E uma breve introdução de Gálatas, você pode ver, né? Gálatas tem poucos capítulos, vai ter aí 6 capítulos, e o apóstolo Paulo vai apresentar um problema das igrejas da Galácia. E se você for acompanhando direitinho, você vai ver que a carta toda é uma defesa de Paulo, é uma tentativa de tirar a heresia que tinha na igreja, que estava surgindo na igreja, tirar aquele problema que estava acontecendo. Era a tentativa de Paulo de chamar de volta as igrejas da Galácia a ouvirem novamente Paulo. Era uma tentativa, a gente chama na teologia de apologética, quando você faz uma defesa da fé. Era isso que Paulo estava fazendo em Gálatas. Gálatas foi escrito mais ou menos, provavelmente, entre 49 depois de Cristo e 55 depois de Cristo. Então foi ali bem no comecinho da igreja primitiva. E mesmo assim já estava surgindo problemas na igreja. E Paulo, existe linhas, né, que defendem a probabilidade de Gálatas ser a primeira epístola de Paulo. E é por isso que nós vamos ver primeiramente o livro de Gálatas, né? E ela escrita para combater esse problema que Paulo analisa e observa nas igrejas da Galácia. E a perícope, né, a passagem, ela é dividida em dois pontos, né? E o primeiro nós vamos ver agora, que é do 1 ao 5, que seria a autoridade de Paulo e a apresentação do Evangelho. Vamos ver juntos, novamente, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos,
e todos os irmãos que estão em Cristo, as igrejas da Galácia. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, meus irmãos, é que Paulo, ele está dizendo que ele é um apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui para as igrejas da Galácia é que ele tinha autoridade para falar o que ele ia falar. Ele tinha autoridade divina, não vinha de homens. Os falsos mestres, eles tentaram dizer para as igrejas que o que Paulo falava não era verdadeiro, porque ele era um apóstolo que veio depois dos 12. Paulo realmente veio depois dos 12, mas ele está deixando claro que o apostolado dele era realmente verdadeiro. Tinha autoridade, meus irmãos. E a igreja primitiva não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Só tinha o Velho Testamento, mas não tinha o Novo Testamento como nós temos. O Novo Testamento que também nós cremos que é a autoridade de Deus, que é a palavra realmente com autoridade divina, que não erra. Uma palavra que é suficiente para nós. Mas na época eles não tinham. A palavra de Deus para as igrejas lá era realmente o que os apóstolos diziam. E se eles diziam, a igreja tinha que realmente considerar, olha, não, isso aqui realmente vem de Deus. Só que as igrejas da Galácia estavam deixando isso de lado. E estavam começando a negar o apostolado de Paulo. É a primeira coisa que ele diz. Olha, eu sou apóstolo enviado de Jesus Cristo. E não só de Jesus Cristo, de Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que eu vou falar aqui, meus irmãos, tem autoridade divina. É isso que Paulo estava dizendo. Não escutem os falsos mestres que estão dizendo por aí que o meu apostolado é falso. Não, realmente o que eu vou falar é de Deus. E é isso, a primeira coisa que Paulo está falando, é a autoridade do apostolado dele. Ele era realmente apóstolo verdadeiro. E o que ele for falar, o que ele falasse, tinha autoridade divina. Autoridade, mesma autoridade hoje, que a gente reconhece como a palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, no versículo 3, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ele já inicia aí com a famosa saudação, de Paulo, que a gente encontra nas cartas, na maioria das cartas de Paulo, esse graça e paz, Graça da parte de Deus, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E essa saudação, a gente muitas vezes passa despercebido, graça e paz e pronto, A gente costuma até dizer, graça e paz. Mas a gente esquece do valor do que essas duas palavrinhas têm. Um valor profundo. Graça. Um favor que a gente não merece. Um favor que Deus escolheu dar. Um favor livre de Deus. Um favor que a gente não pediu. A gente merecia outra coisa, não a graça. Mas Deus nos dá graça. A primeira coisa da saudação de Paulo é evidenciar graça. Algo que vocês não merecem. E paz. Que é a paz, que não só é a paz como o mundo dá, que é a ausência de guerra, não. Paz verdadeira é a paz que a gente tem com Deus quando a gente era inimigo dele. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não tem preço. Graça e paz da parte de Deus. Da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava começando. O que eu venho trazer aqui para vocês é mensagem de graça, mensagem de paz de Deus para vocês. E aí ele fala do Senhor Jesus Cristo. Observem junto aí na Bíblia, junto comigo, que ele termina dizendo assim: da parte de Deus e Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e ele começa agora a descrever o Evangelho de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é o Evangelho de Deus. Ele é a mensagem. O que nós
viemos fazer ontem, lá em Ipueiras, era pregar não somente outra coisa, mas Jesus. Tão somente Jesus Cristo. Não era Maria, não era João, era Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele agora vai descrever o que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Os nossos pecados fizeram com que Jesus tivesse que se entregar a si mesmo. Ele que não era pecador. Ele se entregou porque ele não era pecador. A si mesmo, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. A fim de nos resgatar dessa era presente, dessa era perversa. Segundo o quê? Segundo a vontade de Deus e Pai. O Evangelho, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho é isso. Muitas vezes eu iniciei a pergunta, falando isso, iniciei a mensagem com essa pergunta. Às vezes a gente passa 10 anos na igreja e não sabe o que é o Evangelho. Às vezes a gente passa tempos e tempos na igreja e não consegue descrever o Evangelho para outra pessoa. Sabe por que a gente não consegue descrever o Evangelho para outra pessoa? Porque a gente não tem intimidade com esse Evangelho. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a experiência maravilhosa de poder descrever o Evangelho tal como eu criei. Coisa que eu não conseguia antes. Porque eu não tinha intimidade suficiente para falar do Evangelho. Muitas vezes a gente tem vindo à igreja, dito ser evangélico, mas a gente não conhece o Evangelho verdadeiro. E é isso que Paulo está falando aqui. O Evangelho verdadeiro é Jesus Cristo se entregando pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar da era presente, segundo a vontade de Deus. O nosso Evangelho que a gente vive muitas vezes é outro. A gente confunde o Evangelho. Às vezes a gente esquece de que o Evangelho veio para perdoar os nossos pecados. A gente deixa o pecado, esquece de falar do pecado, como se fosse uma terceira coisa importante, como se não tivesse validez nenhuma. O pecado foi justamente aquilo pelo qual fez Jesus Cristo morrer. Porque a gente que deveria morrer. Foi o nosso pecado que fez com que Jesus Cristo morresse naquela cruz. A gente olha para a cruz, a gente olha para Jesus, mas a gente esquece que quem colocou aquele Jesus lá, naquela cruz, foi o nosso pecado. Foi uma afronta a um Deus santo. Foi uma afronta a um Deus bom. É isso que a Bíblia vai dizer de nós, meus irmãos. A Bíblia não vai dizer do nosso coração um coração bonzinho, não. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é mau e que nenhum homem consegue buscar a Deus. Nenhum homem consegue fazer algo bom. O que tem no coração do homem natural é pecado. E foi isso que fez Jesus Cristo morrer naquela cruz. Deus foi tão bom, que a vontade dele, não a nossa, a vontade dele foi nos salvar. Foi nos resgatar. Não a nossa. Ele nos buscou pela sua misericórdia. A graça dele nos alcançou. O Evangelho é isso, meus irmãos. E a gente às vezes esquece que o Evangelho é tão maravilhoso nas nossas vidas e esquece de viver. Imagina, por exemplo, um médico que é doutor. Imagina que ele saiba tudo. Imagina que tem uma criança doente, com uma doença que nenhum médico, assim, mais ou menos consegue resolver. Mas leva para um médico lá, doutor, que sabe tudo. Aí esse médico sabe realmente o que a criança tem. Ele vai lá e diz, olha, a criança tem isso, tem aquilo. Mas a mãe e o pai preferem ouvir os outros médicos. Não, tem nenhum problema com a sua criança, não. Deixa do jeito que tá tudo bem, ela só precisa fazer isso aqui. Pronto. Ela vai agora ficar boa. E muitas vezes a gente tem ouvido mais essas mensagens que agradam o nosso coração. A gente tem esquecido o real, verdadeiro Evangelho. Aquele que homens de Deus fiéis dizem pela palavra. Aquele que homens de Deus fiéis pregam verdadeiramente. E a gente vai ver no versículo 6 ao 10 o problema que estava acontecendo
nas igrejas da Galácia. Paulo ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Meus irmãos, Paulo está admirado. Provavelmente foi Paulo que trouxe o evangelho para essas igrejas. E ele se admira, ele fica perplexo. Como a igreja pôde abandonar tão rapidamente aquilo que ele tinha trazido de maneira tão fiel e divina. E ele teve que dizer isso à igreja. Sabe o que isso significa? A igreja não estava percebendo que estava abandonando o evangelho. Às vezes a gente está tão frio, às vezes a gente está tão longe, que nós não conseguimos perceber o quão longe a gente está do evangelho verdadeiro. E a gente vai trocando por paliativos e mais paliativos, e deixando a palavra de Deus de lado. Isso é de escandalizar, meus irmãos. Paulo estava admirado, não era de feliz, não. Paulo estava maravilhado, não era de feliz, não. Era de perplexo do quão rapidamente crentes que receberam o evangelho conseguiram abandonar de maneira tão rápida. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus está de lado. Porque o nosso coração é tão mal, que fica direto: olha, abandona a palavra, abandona a palavra, abandona a palavra. E se a gente não depositar nossa fé em Jesus, se a gente não reconhecer a maldade do nosso coração interior, se a gente não estiver totalmente dependente de Deus, a gente deixa a palavra de lado. A gente abandona o evangelho. A palavra que é abandono não é só esqueci, poxa, me esqueci. Não, é abandono do evangelho. Para seguirem outro evangelho. A gente vai descobrir mais à frente que outro evangelho era esse. Mas, meus irmãos, o que a gente precisa atentar é que só há um evangelho. Só há um evangelho. É o que Paulo fala aqui, que na realidade não é evangelho. O que vocês estão seguindo são outras coisas, mas não o evangelho. Sabe o que significa? Que se a doença realmente não for tratada com o remédio correto, o que é que gera? Gera morte. Gera morte. A gente pode achar que está tudo bem na igreja, mas aos pouquinhos, se a palavra de Deus for deixada de lado, aos pouquinhos a igreja vai morrer. Aos pouquinhos os irmãos vão morrer espiritualmente e abandonar, chegando a esse ponto de tão rapidamente abandonar o evangelho. E aí Paulo vai deixar aqui bem claro o que é que está acontecendo. E o versículo 7 diz o seguinte: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O problema das igrejas da Galácia era que falsos mestres estavam lá pregando outras coisas que não a palavra de Deus. E sabe qual é o perigo disso, meus irmãos? O perigo disso é que a vida vai sendo deixada de lado. E a igreja vai deixando de ser uma igreja bíblica, vai deixando de ser uma igreja saudável. E a palavrinha que é usada aqui, sabe qual é? Perversão. Perversão. Se o evangelho é pervertido na igreja, se outra coisa é pregada que não o verdadeiro evangelho, os nossos corações também vão se pervertendo cada vez mais. O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Sabe quem foi que perverteu a palavra de Deus? Satanás.
Isso é tão sério. Isso é tão sério, mas tão sério que a gente precisa realmente levar isso à maior importância de todas. Porque ninguém mais, ninguém menos do que o diabo aqui está querendo perverter o evangelho. O diabo, Satanás. E Satanás não quer nosso bem. Satanás quer nossa morte, quer nossa destruição. E é tão sério que o versículo 8, Paulo diz que ainda que um de nós, quem um de nós? Algum dos apóstolos. E no começo eu falei que o que era dito pelos apóstolos era divino, não tinha erro. Era nível de Bíblia, era nível de palavra de Deus. Mas mesmo assim ele dá uma hipérbole, ele diz, ainda que um apóstolo ou um anjo do céu, os anjos do céu são perfeitos. Eles não erram, quando eles trazem a mensagem de Deus, eles falavam verdadeiramente. Mas mesmo assim, se um apóstolo ou um anjo do céu falasse outra coisa que não o evangelho, Paulo diz que eles sejam amaldiçoados. E a palavra no grego é amaldiçoados eternamente. Mesmo esses que não erram, ainda que eles errassem, ainda que eles falassem outra coisa contra o evangelho, eles deveriam ser amaldiçoados. Isso é ou não é importante para nós, igreja? Isso é ou não é crucial para a igreja de Deus? Porque eu acredito que Paulo está considerando como algo crucial. O evangelho verdadeiro precisa ser pregado. E ele diz, atenta comigo, junto comigo, o 8 e o 9 é repetido, não parece repetido? É para dar ênfase. É para mostrar o tamanho da importância. Só que tem uma pequena diferença. No 8 ele diz, ainda que nós, ou um anjo do céu, prega o evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, seja anátema. Paulo está deixando clara a responsabilidade do pregador, a responsabilidade do ministro da palavra, a responsabilidade de ser fiel às escrituras, de pregar o que Deus manda pregar. E no versículo 9, fala da responsabilidade dos ouvintes. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, a responsabilidade também é em nós, meus irmãos, de saber discernir qual é o evangelho verdadeiro e o que é falso evangelho. Eu preciso dizer, meus irmãos, nós precisamos ter maturidade para isso. Para quando alguém chegar nesse púlpito e disser coisas para agradar o homem, não a Deus, nós reconhecermos que está errado. Nós precisamos ter maturidade a esse ponto. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus a esse ponto. A Bíblia está deixando clara a nossa responsabilidade de reconhecer, de saber quando a palavra de Deus não está sendo pregada, quando o texto bíblico não está sendo exposto, mas sim palavras que agradam o homem. Sabe o que não é evangelho? É quando alguém chega e diz, bênçãos, 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 bênçãos e mais bênçãos, prosperidade, 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 mais prosperidade. Qual é o seu milagre, meu irmão? O que você quer receber de Deus? Faça isso aqui que você vai receber de Deus. Isso não é o evangelho. O evangelho é o que Paulo disse aqui: Deus resgatando pecadores para a sua glória. É isso que a gente precisa reconhecer cada dia. Existem consequências boas do evangelho. Deus nos abençoa quando Ele quer. Deus nos dá cura quando Ele quer. Deus nos dá milagre quando Ele quer. Mas nada disso é mais importante do que Jesus Cristo nos salvando, Jesus Cristo nos santificando, Jesus Cristo nos fazendo viver para a glória de Deus. É esse o versículo: a quem seja dada a glória para todos sempre. E para finalizar, meus irmãos, o versículo 10, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está deixando claro que a exortação que ele está dando à igreja
não é para agradar homens, mas agradar a Deus. Paulo está deixando claro que a nossa maior motivação como cristãos não é agradar homens, mas agradar a Deus. O motivo pelo qual nós estamos aqui é engrandecer o nome de Deus, é dar glórias a quem merece glória, Jesus Cristo. Que o motivo pelo qual nós estamos louvando aqui não é cantar você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é precioso, mas dizer o quanto Jesus é precioso. É para isso que estamos aqui, meus irmãos. É para isso que somos cristãos, para viver para a glória de Deus. E aí deixa claro, meus irmãos, o quanto que o ministro precisa ser fiel a Deus. O quanto que é difícil o pastor estar aqui confrontando o pecado do ser humano. Eu quero dizer uma coisa para vocês: valorizem o pastor de vocês, o nosso pastor, porque ele está aqui para agradar a Deus e não a homens. Valorizem quem chega aqui no púlpito para falar palavras que, por mais que doam, vão glorificar a Deus. E é isso que Paulo finaliza. Ele começa dizendo da glória de Deus e finaliza falando da glória de Deus. E o que esse texto todo tem como grande ideia é realmente nós vivermos e pregarmos o verdadeiro evangelho, que é o que glorifica a Deus. Nada, nenhuma outra mensagem que se afasta das Escrituras pode glorificar a Deus. A Bíblia diz que somente a fé, somente o que provém da fé é que não é pecado. Somente a fé agrada a Deus. E diz: quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Vamos finalizar abrindo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 14. O mesmo Paulo que escreveu isso em Gálatas escreve isso em Efésios. E o mesmo Deus que inspirou Paulo a escrever isso também fala para nós em Efésios capítulo 4, versículo 14, passando aí Gálatas um livro. A gente pode ler do 11, para finalizar a gente vai ler do 11 ao 14. Diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que existem homens que estão aí nos púlpitos afora para enganar vocês, para enganar a nós. Mas nós vamos permanecer firmes no que for palavra de Deus. Nós vamos permanecer firmes até atingir a maturidade e a plenitude de Cristo. Amém? É isso que vai mudar nossas vidas. E é isso que vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus verdadeiramente. Leia as Escrituras todos os dias. Se deleita na presença do Senhor. E valoriza cada vez mais quando alguém chega no púlpito para falar tão somente a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para reconhecer que não temos tido maturidade o suficiente para saber se estamos vivendo o verdadeiro evangelho ou não. Obrigado, Deus, por confrontar os nossos corações. Ó Senhor, quantos não têm essa oportunidade de ouvir a Tua palavra? Quantos estão por aí afora sendo enganados, Deus, por falsos profetas, Deus? Ó Deus, Tu sabes, Deus, o fim está chegando.
O fim está próximo, Deus. A era perversa também está aqui, Deus. Movimento gay, movimento ativista, corrupção na política, Deus. Homens e mais homens se passando por cristãos, enganando o teu povo, Pai. Ó Senhor, nos dá mais e mais da porção da tua palavra, Deus. Nos dá mais e mais, Senhor, da tua vontade, Deus. Nos dá mais e mais, Senhor, valor, Senhor, a tuas santas escrituras, Pai. Que a cada dia, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados e a nossa maldade seja confrontado pela tua palavra, Deus, e que todos os dias, Deus, nós nos rendamos à tua soberania. E, Senhor, submissos a Jesus Cristo, nós viemos depositar toda a fé, nos arrependendo de nossos pecados e confiando em ti, Pai, até o fim. Nos preserva na tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Na oração silenciosa estamos despedidos.